projeção de Fibonacci. Esse é o tema do vídeo de hoje que a gente veio trazer aqui para vocês. Hoje a gente vai abordar mais uma vez a ferramenta de Fibonacci, porém dessa vez a gente vai falar especificamente da projeção de Fibonacci, diferentemente do vídeo anterior onde a gente falou sobre as retrações de Fibonacci. Quem não viu ainda, quem não conferiu, vai estar no card aqui em cima, dá uma conferida. Hoje a gente vai tratar especificamente sobre projeção, alvos de Fibonacci, como projetar um alvo, quando projetar um alvo de forma correta, né? Até porque muita gente tem bastante dificuldade, e é totalmente normal ter bastante dificuldade na hora de projetar os alvos, porque às vezes você sabe até a dinâmica de como projetar, mas você não sabe a partir de onde e quando fazer a projeção dos alvos. E é isso que a gente vai tratar aqui. Mais uma vez a gente vai priorizar ser direto ao ponto. A gente não vai ficar com muita enrolação, entrando nos quesitos sobre a ferramenta, sobre como ela foi criada, enfim, não, sobre nada teórico. A gente vai pular aqui para o gráfico e vamos já pegar os exemplos práticos aqui para mostrar a vocês só o que vocês precisam saber sobre a projeção de Fibonacci e como utilizá-la, certo? Só adiantando, recadinho aqui para quem ainda não é inscrito no canal, vai aqui no botãozinho aqui embaixo, se inscreve, deixa um like para fortalecer também, ativa as notificações porque vai vir muito conteúdo ainda para esse canal, certo? E também, pessoal, quem não segue a gente no Instagram, dá uma passadinha lá, vai estar o arroba aqui embaixo. O nosso Instagram a gente posta conteúdo diário, análise diária, fechamento de mercado, então dá uma passadinha lá. E é isso, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Bom, pessoal, projeção de Fibonacci, a gente tem que entender os principais conceitos. O primeiro deles, para que serve? A projeção de Fibonacci ela serve simplesmente para a gente mensurar até onde o movimento pode ir. Conseguiram pegar? A gente vai utilizar para poder mensurar até onde um movimento ele pode ir após determinado evento. E que evento é esse? Normalmente é após o rompimento, a ativação de um pivô ou rompimento de alguma estrutura, de algum range, né, de alguma figura. A gente também utiliza Fibonacci nesses casos. Aí a gente vai projetar utilizando a mesma ferramenta, ó, preço Fibonacci. A gente não vai utilizar essa ferramenta aqui, projeção de Fibonacci. Essa daqui é a famosa ferramenta de 3 pontas. A gente não vai utilizar ela. A gente vai utilizar como a maioria das pessoas utiliza, que é com esta ferramenta aqui, a mesma que faz a retração. E vocês vão entender o porquê. Isso aqui vai facilitar muito o entendimento e o uso da projeção de Fibo. Certo? Voltando aqui para os conceitos. O primeiro deles, a gente sempre utiliza na hora que a gente está buscando saber até onde o preço vai. E isso aqui tem um poder gigantesco, a ferramenta de Fibo, para poder traçar os alvos. Vocês vão, eu vou traçar um aqui para vocês, vocês já vão começar a pegar aqui o entendimento da parada. Bom, vamos pegar esse dia aqui, olha só, o preço abriu aqui, já deixando um pavio gigantesco, né? Empurrando o preço para cima. A gente já lê aqui pelo preço que os compradores estavam fortes, jogou o preço para cima, o preço encontrou esses topos aqui de trás e caiu, certo? Formou um fundo mais alto que o fundo anterior, que os fundos anteriores, e começou a subir. Olha a presença aqui dos candles compradores, acabou fazendo o que? Rompeu essa região aqui de trás, ó. Rompeu essa região aqui desses topos, né? Rompeu bem aqui com um candle de força, com candle de convicção, mostrando que o preço ia subir. Beleza. Aí, continuando a leitura, o preço rompeu esse topo. Ele estava já em uma tendência de alta. Então a gente quer saber até onde esse preço pode ir após o rompimento, após a ativação desse pivô. É aí que entra a projeção de Fibo. Só para exemplificar aqui melhor, o preço subiu, caiu, formou um fundo mais alto, rompeu aqui. Quando faz esse rompimento aqui, faz a famosa ativação de pivô. E ainda mais quando a ativação de pivô acontece por um candle de convicção, que é um candle de força, isso dá mais probabilidade, isso faz com que tenha mais probabilidade de sucesso, né? Que o preço
ele continue caminhando naquela direção e busque os alvos de Fibo, que é simplesmente toda ou uma parte dessa amplitude aqui. Olha só, ferramenta preço Fibonacci. Aí aqui a gente vai entrar no quesito de como utilizá-la, né? A gente já viu quando utilizar, um exemplo, e a gente vai ver como utilizá-la. Esse primeiro ponto aqui é a chave. A gente pega o início do movimento, mas o início do movimento que deu origem a essa perna aqui, ó, que deu origem a perna de impulsão, né? Ele fez essa impulsão, corrigiu e depois foi lá e rompeu. Então a gente pega aqui do início e vai colocando os níveis de Fibo na cabeça do pivô. A gente sabe que, deixa eu apagar aqui, a gente sabe que os principais níveis de Fibonacci são esses três, certo? São esses três. E a gente vai utilizar eles justamente aqui nessa hora. A gente vai pegar um nível por vez e vai jogando na cabeça do pivô. Aí entra uma dúvida muito grande. Tá, mas é o 61, é o 50, é o 38, pessoal? Aqui no quesito projeção, a gente ignora a porcentagem. A gente só quer saber dos níveis em si, né? Das linhas. Ignorem a porcentagem. Vocês podem ver aqui nas configurações, ó. Deixa eu colocar aqui para vocês. Níveis, mostrar níveis. Tirar, certo? Vai ficar bem melhor. A gente só considera os níveis aqui mais na retração. Mas vamos lá. A partir do momento que eu coloco esse primeiro, tá vendo esse primeiro? Deixa eu colocar aqui a setinha. A partir do momento que a gente coloca o primeiro nível na cabeça do pivô, né, aquele pivô que foi rompido posteriormente, a gente já identifica aqui em cima, ó, essa linha aqui de cima dá pra gente o nosso primeiro alvo. E olha lá, o preço cravou o primeiro alvo, fez uma reação. Ok, ele fez uma reação, ele não rompeu. Só que depois ele acabou rompendo aqui, olha só, ele passou aqui para cima e subiu mais um pouco. Beleza, aí entra outro quesito, né? A partir do momento que o preço rompe o primeiro nível, de preferência que ele faça um rompimento bem com bastante convicção. Aqui não foi o caso, mas foi só para contextualizar, certo? Olha só, a partir do momento que faz o rompimento, a gente já faz o que? Coloca o segundo nível de Fibo na cabeça do pivô. E olha só onde o preço foi, né? Por poucos pontos, na verdade, pouquíssimos pontos ele não tocou o segundo nível, né? Olha só, 57 pontinhos não tocou. Olha lá. E se ele rompesse aqui também e continuasse subindo, a gente simplesmente ia pegar o terceiro nível aqui e ia jogar na cabeça do pivô. Dessa forma. Aqui em cima seria o nosso terceiro alvo. Certo? Vamos utilizar outro exemplo aqui. Vamos pegar mais exemplos, né? Para não ficar só na teoria. Certo? Olha só que interessante aqui. Vamos utilizar esse exemplo. Foi bem interessante. Ó. O preço caiu. Né? Caiu bastante. Travou aqui, ele vinha com topos e fundos descendentes, vocês conseguem ver bem, né, aqui. Depois ele começou a topos e fundos ascendentes, começou a formar aqui uma possível linha de tendência, que foi respeitada lá na frente. Então já estava se configurando aqui uma possível recuperação e tendência, virando a tendência, né, aqui fazendo uma reversão, certo? A partir do momento que ele fez esses topos aqui, pessoal, e depois veio a romper, olha só aquela questão que eu falo, que é principalmente quando ele rompe com força, com convicção. Olha esse candle aqui, que inclusive nossa regra de coloração exclusiva, que a gente passa para os nossos mentorados, ela ativou aqui, certo? Então a partir desse momento que fez o rompimento, só para exemplificar aqui, ó. Opa, acabei errando, calma aí. Só para exemplificar o preço, ó. Subiu, topos no mesmo nível. Porém os fundos já estavam começando a ficar ascendentes, né? Olha só. Aí foi lá e pô, rompeu essa estrutura aqui. Show. A partir do momento que rompeu, a gente já sabe que ele ativou o pivô com ignição, né, com força. Então ele tende a reproduzir uma parte ou toda essa estrutura aqui para cima. Ele tende, não quer dizer que ele vai romper, aquela coisa, né? No mercado, nada é 100% certeza. Se fosse, a gente
né, tava todo mundo rico. Então é uma probabilidade muito alta de que aconteça isso, né? Quando acontece o rompimento de uma estrutura, por exemplo, com barra elefante, porque isso aqui é uma barra elefante, né? Um candle de força é uma barra elefante, olha só. Quando acontece, via price action, a tendência de dar continuidade ao movimento é muito alta, certo? Então, só para voltando aqui para o FIBO, o que é que a gente faz? Pega mais uma vez o início do movimento, porque aqui foi o início do movimento de alta, né? Vocês concordam que aqui ele começou a subir. Pega o início do movimento que deu origem à perna de alta, nesse caso, pega o início e vai jogando os níveis de FIBO aonde? Na cabeça do pivô. Olha só, o preço não chegou lá de primeira, fez um recuo, bateu na linha de tendência aqui de baixo, que a gente já tinha projetado, duas vezes, compradores empurrando o preço para cima, olha só onde o preço foi, bateu lá, cravou o nosso primeiro alvo, certo? O nosso primeiro alvo, só que ele rompeu com convicção, inclusive ele rompeu esse outro topo aqui que tinha se formado anteriormente, né? Antes de chegar no primeiro nível. Rompeu esse topo, rompeu o alvo lá que tinha batido o primeiro alvo. Então o que é que a gente faz? Joga o segundo nível na cabeça do pivô e vai dar pra gente o que? Vai dar pra gente o segundo alvo aqui em cima. Ó. Essa linha aqui vai dar o alvo. Show de bola. Rompeu também, né? A gente consegue ver nitidamente aqui que foi rompido. Olha só, foi rompido, certo? Acontece que rompeu o segundo nível, o que é que a gente faz? Projeta o terceiro nível, jogando o terceiro nível aqui na cabeça do pivô. Ah, o preço não foi buscar. Realmente, o preço não foi buscar. Né? Ele chegou próximo, não foi buscar. Olha só, tem essa zona forte que fez pressão aqui atrás, olha só. Né? Desses topos aqui de trás, você acabou segurando o preço. Porém, deixa eu apagar aqui. O que foi que aconteceu mais pra frente? Olha lá. No mesmo dia ainda, por volta aqui das 14h10 mais ou menos, o preço foi lá e buscou o terceiro nível, certo? Já buscou o terceiro nível desse pivô aqui e ainda rompeu, né? Rompeu, olha só. O que é que a gente faz? Como ele já perdeu a referência dos três principais níveis, isso eu estou falando desse pivô aqui, tá, pessoal? Ó, desse topo aqui de trás, ó, de baixo, esse primeiro. Já que ele perdeu a referência desse topo aqui, como ele já buscou o terceiro alvo, o que é que a gente faz? A gente busca o próximo topo, né? Nesse caso de alta aqui, o próximo topo, o próximo pivô, que o preço rompeu. E nesse caso foi esse aqui, ó, onde eu tinha marcado anteriormente. Né? Então se a gente coloca o primeiro alvo aqui, olha só, o preço não foi lá e bateu, certo? Só que ele já tinha rompido como a gente viu antes, né? Ele rompeu. O que é que a gente poderia fazer? Segundo alvo, olha lá, segundo alvo desse agora desse pivô aqui. Deixa eu continuar projetando a linha de tendência. Será que o preço foi lá? Vamos ver. Olha lá. Chegou perto e não foi, não cravou. Mas olha quantos pontos ele chegou de bater no nosso alvo. É aquela coisa, pessoal. A gente sempre tem que dar ali uns pontinhos para o santo, normalmente. Por quê? Aqui é só uma linha. A gente sabe que o preço trabalha com o conceito de região, não de linha. Né? Toda a negociação ela não acontece só em um tick, só em uma linha. Ela acontece em uma região. Certo? Então sempre é bom a gente trabalhar com o conceito de região, deixar ali uns pontinhos acima, uns pontinhos abaixo. É bom ficar esse conceito aí. Como às vezes acontece muitos exemplos de topos e fundos. Olha só, aqui mesmo. Se a gente pega só uma linha, aqui, vocês podem ver que o preço às vezes, aqui ele tocou, né? Mas às vezes ele nem chega a tocar, a gente fica se perguntando, não tocou, ele não tocou na linha, mas eu principalmente a gente não costuma trabalhar com essa linha, a gente trabalha com o conjunto aqui, né? No caso com a zona, olha só, pegando corpo e sombra. Pode ver que fica bem mais assertivo,
Mas já, isso foi só um detalhe que eu queria ressaltar. Mas já voltando para cá, vocês entenderam aqui o básico, como funciona a projeção, né? Quando utilizar e como utilizar. A gente utiliza quando ele rompe uma estrutura, quando ele rompe uma figura, como vocês viram. Figura é a mesma coisa, rompeu um retângulo, né? Deixa eu pegar um exemplo aqui mais para frente, pessoal, de um retângulo para vocês entenderem. Aquele ali não. Tem um exemplo bem bacana. Vamos logo pegar o exemplo de baixa aqui, né? Ó. O preço caiu. Vamos pegar do início do dia aqui. O preço já abriu aqui em cima, olha só. Folhar, formou um fundo, que seria um pivô. Pivô foi rompido com força, foi rompido com convicção. Olha só. Não, peguei errado aqui. Pegava um pouco mais de trás, né? Que foi o início do dia. Calma lá, cadê a seta aqui? O preço folhar, pessoal, ó, fez um pivô, não rompeu. Quando passou daqui não rompeu, né? Rompeu com força, vinha nessa queda bem acentuada e rompeu. O que é que a gente faz? Projeta Fibo. Olha só. Primeiro nível aqui na cabeça nesse pezinho aqui do pivô. Olha lá. Bateu, não bateu aqui. Primeiro alvo. Segundo alvo, bateu, não bateu? Tranquilo. Terceiro alvo, bateu também. Porém, também rompeu. Então a gente já faz o que? Começa a trabalhar com as probabilidades desse segundo pivô aqui que se formou, né? Caso ele continue rompendo, olha lá, se a gente deixa o primeiro alvo aqui, ele já tinha batido. E o segundo? Olha como o preço foi cravar o segundo alvo desse pivô maior aqui, né? Desse pivô mais acentuado. Olha só. Inclusive ele também foi rompido com candle de convicção, com candle de força. Regra de coloração da gente aqui ativou para nos auxiliar. E o preço foi lá e buscou o segundo alvo. Cravado. Cravado e recuou. Esse é outro grande exemplo aí do poder do Fibonacci. Deixa eu pegar aqui uma estrutura bem bacana aqui para vocês. Olha só. A gente tinha projetado já, esse aqui foi um trade até que a gente fez. Mercado consolidado pela manhã. Olha aqui. Muitos fundos no mesmo nível. Topos aqui basicamente no mesmo nível também. Rompeu com o que, pessoal? Isso aqui foi um retângulo, tá? Rompeu com o que? Rompeu com candle. Olha só aqui. Candle de força. Regra de coloração ativou aqui pra gente. O preço simplesmente fez o que? Foi buscar toda a amplitude desse caixote aqui, desse retângulo para cima. A gente pode fazer dessa forma, apenas reproduzir o retângulo para cima, ou utilizar Fibo, porque nem sempre o preço vai reproduzir toda a estrutura. Ele pode reproduzir uma parte, e é para isso que serve Fibonacci. Olha só, ele poderia ter reproduzido só essa pequena parte aqui, que daria o primeiro alvo de Fibo. Mas o preço teve um contexto muito bacana aqui e acabou, ó, indo buscar perfeitamente o segundo alvo. E o segundo alvo aqui significa 100% dessa amplitude, né? Foi lá e reproduziu perfeitamente e em seguida caiu. Então é esse outro grande exemplo. Outro conceito muito importante, pessoal, encerrando já os exemplos aqui, um conceito muito importante que a gente tem que ter em mente é o seguinte: quanto aos níveis, existe uma espécie de hierarquia. Esses níveis, por ficarem muito longos, muito distantes, eles são mais difíceis de ir sendo alcançados. Por exemplo, o primeiro nível, ele tem basicamente uma taxa de acerto aí do preço ir buscar o primeiro nível de mais de 80%. Certo? De 85%, quase 90%. Já o segundo alvo, que significa que o preço reproduziu 100% daquela estrutura, como a gente já viu, ele tem ali uma chance, uma assertividade do preço buscar aquele segundo nível de 60% a 70%. Certo? Tem que ter isso em mente. Já o terceiro alvo, por estar bem mais longe e já ser mais do que 100% de toda aquela amplitude, já diminui a chance do preço ir lá, né? Diminui drasticamente
a chance do preço ir lá buscar o terceiro alvo, mas acontece, fica ali em torno de 40%, né? De 30% do preço ir buscar. Então, sempre que a gente entrar na operação para buscar os alvos de FIBO e confiar no alvo de FIBO, a gente sempre tem que ficar atento ao primeiro alvo e ao segundo alvo principalmente, certo? Porém, para quem opera com mais contratos, qual é o ideal? Chegou no primeiro nível, solta uma parte dos contratos. Se você opera com 5 contratos, solta 2, deixa 3 andar até o segundo. Chegou no segundo, solta mais 2 e deixa um arder aí até o terceiro nível, caso ele passe. Entendeu? Essa é uma dica que a gente pode dar para vocês. No mais, era isso que a gente tinha para falar. A gente não vai se estender, o vídeo já está um pouco grande. A gente não quer se estender, certo? Como a gente falou, a gente preza ali por um conteúdo um pouco mais rápido. Se bem que explicar projeção de Fibonacci, que é algo um pouquinho mais complexo, não tem como fazer um vídeo muito curto. Mas é isso. Agradeço a atenção de vocês, quem assistiu até aqui. E mais uma vez reforçando que se inscrevam, pessoal, no canal, porque isso vai ser muito bom para vocês, para receber todo o nosso conteúdo e vai nos ajudar, certo? É isso, valeu pela atenção e até o próximo vídeo, pessoal.